Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 9, livro 2. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Os espíritos durante os combates. Pergunta 541. Em uma batalha, há espíritos que assistem e amparam cada uma das forças em combate, quer dizer, cada um dos lados dos combates, A resposta é sim. E o que lhes estimulam a coragem, quer dizer, o que dá força à coragem daqueles que estão batalhando. As civilizações antigas representavam-nos como deuses tomando partido por um tal ou qual povo. Os deuses, sendo apenas espíritos, eram representados por figuras alegóricas, Deus da guerra, por exemplo, Ares, que era um deus da guerra. Pergunta 542. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos podem tomar partido de quem está errado? Sabe-se perfeitamente que há espíritos que procuram apenas a discórdia e a destruição, quer dizer, espíritos que estão interessados em apenas provocar aquela guerra, aquela discussão, aquela ira entre um e outro. Para esses, a guerra é a guerra, quer dizer, é a discórdia e pronto. A justiça da causa pouco lhes importa. Então, quer dizer, são espíritos inferiores voltados a provocar essas guerras. Pergunta 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos da campanha, quer dizer, se ele vai atacar, e quando ele vai atacar, quando o general vai tomar tal decisão, os espíritos podem influenciar esse general. A resposta é sem dúvida nenhuma. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as suas ideias e planos, Pergunta 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhe estratégias falhas com o fim de levá-lo à derrota? Quer dizer, suponhamos que os espíritos poderiam sugerir más ideias para aquele general, para que ele perca a guerra? A resposta é sim, mas não tem ele o seu livre-arbítrio, quer dizer, ele pode ouvir ou pode não ouvir, pode seguir por outro caminho. Se o seu discernimento nos permite distinguir uma ideia correta de uma ideia falsa, sofrerá as consequências e faria melhor em obedecer do que comandar. 545. O general pode, às vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma intuição, uma visão, uma visão intuitiva que lhe mostra por antecipação o resultado de sua estratégia. É o que ocorre frequentes vezes, com um homem de gênio, quer dizer, um bom homem, e que é o que lhe chama inspiração e lhes permite agir com uma certa certeza, Essa inspiração lhe vem dos espíritos que os dirigem e se servem das faculdades que ele é dotado. Haja visto, por exemplo, a nossa querida Joana d'Arc, que chefiou, comandou a guerra, com suas intuições, com suas visões e acabou conseguindo o que conseguiu, 546. Durante o combate, o que acontece aos espíritos que perecem, ou seja, que morrem? Continuam a interessar-se pela luta após a morte? Alguns ainda se interessam, outros se afastam. Nos combates acontece o que acontece em todos os casos de morte violenta. Até um acidente é uma morte violenta e acontece também. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e como se fosse atordoado, Nem parece que ele morreu. Não acredita que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte daquela ação, daquela situação. É apenas uma forma gradativa
que a realidade vai lhe aparecendo, né? E ele vai se dando conta do que aconteceu. Pergunta 547. Os espíritos que se combatiam quando em vida, quer dizer, estavam em vida lutando, uma vez mortos, desencarnados, se reconhecem ainda como inimigos, quer dizer, no mundo espiritual, continuam lutando uns contra os outros? Nessas ocasiões, o espírito jamais se mostra calmo, quer dizer, está lá naquele fervor da luta, da briga, da guerra, né? Num primeiro momento, pode ainda odiar o seu inimigo e até persegui-lo, mas quando se acalmar, verá que a sua animosidade não tem mais razão de ser. No entanto, ainda poderá conservar alguns traços, cuja intensidade varia segundo o seu caráter, segundo a sua moralidade, segundo o seu grau de evolução. Pergunta 547A. Percebe ainda o rumor da batalha? Quer dizer, aquele burburar daquela batalha? Sim, perfeitamente, ainda percebe, né? Pergunta 548. O espírito que, como espectador, assiste friamente um combate, testemunha a separação entre a alma e o corpo. Como se lhe apresenta esse fenômeno? Há poucas mortes que ocorrem instantaneamente, quer dizer, assim, num desvairir, né, de estalar de dedos. A maior parte dos casos, os espíritos cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido, naquele fervor, né, naquela batalha, não tem consciência do fato imediatamente, quer dizer, não se dá conta. Quando começa a retornar à consciência, é que os assistentes espirituais o reconhecem movendo-se ao lado do cadáver. Quer dizer, eles percebem depois de um determinado tempo, e às vezes estão lá em espírito e veem o seu cadáver. Isso parece tão natural que nenhum efeito desagradável lhes produz a visão do corpo morto. Tendo a vida se concentrado no espírito, quer dizer, tomando como espírito, né, simplesmente deixando a parte material, para eles não tem alguma coisa desagradável. Tendo a vida se concentrado no espírito, somente ele chama a atenção. É com ele que se conversa ou a quem se dá ordens, né? Então, depois os espíritos que cuidam desse desencarne vão conversar com esse espírito, orientá-lo, aconselhá-lo, levá-lo para o mundo espiritual para seu tratamento, né, que for necessário. Com isso nós terminamos essa parte do capítulo e os espíritos durante os combates.